Olá, bem-vindos a mais um Tesourinhos da Palavra de Deus. Eu hoje tenho um tema muito interessante para falar convosco. Esse tema é cozinhado de um lado, cru do outro. Quantas vezes isso não acontece, não é? Olha, comigo não, porque eu gosto muito de cozinhar e tento sempre não deixar as coisas cruas. Sabe, quando deixamos as coisas cruas, por exemplo, se você deixar o bife cru e ainda lhe come a salada do prato, isso não é uma boa ideia. Falando aqui um bocadinho na Palavra de Deus, deixe-me lhe dizer porque é que eu estou a dizer isto. Quantas vezes ouvimos dizer esta frase: eu gostava tanto de ter uma experiência com Deus. Eu também ouço. Eu próprio disse isto durante muito tempo. Até o dia em que eu percebi que eu não tinha experiências com Deus, precisamente porque eu estava cozinhado de um lado, cru do outro. Se por um lado eu estava cheio de fé e era próspero financeiramente e curado, por outro eu era um menino inconstante na fé, eu não tinha a estatura varonil de Cristo e não tinha sequer o senhorio de Cristo aceso na minha vida. Isto mostra-nos que o problema de muito cristão, de muito filho de Deus, é precisamente este. Porque estamos cozinhados de um lado e crus do outro. Ora, isso não é uma coisa saudável. E dentro do que é o reino dos céus, eu quero dizer a cada um de vocês que podemos ouvir as experiências espirituais dos outros. Mas bom é nós termos as nossas experiências espirituais com Deus. Mas para isso, precisamos de crescer. E o primeiro passo, mais aprofundado, que nós temos que dar é ter a certeza que a nossa capacidade de criticar as coisas, criticar os outros, diminui à medida que a nossa fé em Deus e na Palavra de Deus cresce. Como João Batista dizia, é necessário que eu diminua para que ele cresça. É necessário que o nosso ego diminua para que o amém e o querer de Deus cresça em nós. Ora, igreja e povo de Deus que me está a ouvir, se nós queremos experiências com Deus, queremos ter a nossa história com Deus, ponto número 1, precisamos de parar de falar mal. Precisamos de parar de criticar as circunstâncias. Precisamos de parar de criticar a igreja. Precisamos de parar de criticar os irmãos que estão à nossa volta. E que temos que começar a fazer crescer a fé no nosso coração, porque a fé anda de mão dada com o amor. E o amor é que faz toda a diferença. Por isso, se nós permitirmos que a nossa vida seja como um pedaço de carne, que só está grelhado de um lado e do outro está cru, nunca vamos ter experiências profundas com Deus. Nunca vamos estar preparados para ir à mesa, para ser servidos, para sermos serviço, para sermos zelo. Só estaremos metade preparados. E por isso, muitas das vezes, não compreendemos porque é que Deus nos leva ao deserto. Ora, lá está. Deus leva-nos ao deserto para nos preparar para termos experiências com Deus. Já reparou que Deus fez isso com Moisés? Fez isso com Abraão? Fez isso com José? Fez isso com tantos homens e mulheres de Deus? Porque é que Ele, que é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, não haveria de fazer comigo e consigo? Por isso mesmo, eu quero dizer que nós não temos que continuar subjugados à carne, mas precisamos de subjugar a nossa carne à palavra. E ao subjugar a nossa carne à palavra de Deus, estamos a permitir que toda a nossa vida seja assada, seja preparada por Deus para experiências com Ele. Precisamos de nos encher da Palavra de Deus, praticar a Palavra de Deus, subjugar a nossa carne à Palavra de Deus, porque ela é vida, luz, sal, salvação. Ela é o alimento para a nossa vida. Por isso, a Palavra de Deus diz assim, em 2 de Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 6, diz assim:
Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos, as ideias, a altivez, que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Ora, estamos prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a nossa obediência. Quando eu estiver preparado para ser obediente, eu estarei pronto para vingar a desobediência dos outros. Como? Praticando a palavra, pregando a palavra, ensinando a palavra, partilhando a palavra e o amor. Agora, para isso, temos que fazer a nossa parte. Por isso a palavra de Deus diz: andamos na carne, não militamos segundo a carne. Estamos nesta vida, mas não temos que andar debaixo da carne. As armas da nossa guerra não são carnais. Não temos que andar a lutar contra a carne e o sangue, mas sim poderosas em Deus. Por isso mesmo, precisamos da palavra para destruir as fortalezas, os pensamentos, as ideias malucas que vêm à nossa vida e ao nosso coração. Para isso mesmo, para destruir os conselhos e altivez, destruir todas as ideias malucas que nos impedem de sermos utilizados na sua plenitude com Deus. Quer ter mais experiências com Deus? Deixe Deus operar no seu todo. Deixe Deus transformar a sua vida no seu todo. E então você nunca mais será o mesmo. Amém?